A vida, o dom mais precioso que nós possuímos. Talvez a única coisa que nós verdadeiramente possuímos. Então é preciso pensar essa vida profundamente, porque, claro, embora a vida seja o maior de todos os dons, não é fácil viver. A vida é uma arte. Porque viver não é apenas estar respirando, consumindo ou com o coração pulsando. Vida é muito mais do que isso. Eu vi um adesivo uma vez numa traseira de um veículo que dizia: "Minha vida é como se me batessem com ela." E essa muitas vezes é a nossa experiência. Viver não é simplesmente uma arte, e uma arte que muitas vezes cheira a uma luta, mas viver também muitas vezes é uma batalha. É como se apanhássemos. Então nós precisamos viver e viver bem. E essa arte supõe um grande trabalho, um grande exercício. E quando nós falamos em exercício, em trabalho, impossível não pensarmos nas virtudes. Porque uma virtude é quando você começa a trabalhar de forma permanente em direção ao bem, até que aquele bem internalize em você, até que você possa adquirir aquilo que você buscava. E você vai tomar posse a partir do exercício, porque o exercício é que faz a pessoa virtuosa. Eu sou o professor Camilo de Leles e hoje nos deparamos com a virtude da fé. A virtude da fé, ela vai colocar à prova todas as nossas seguranças. E ao mesmo tempo vai nos dar muita vida. O que falar sobre a fé? Quem sou eu para falar da fé, embora seja teólogo? Então gostaria de fazer algumas provocações, despertar algumas inquietações e, quem sabe, com a ajuda do Espírito de Deus, animar a nossa vida, a nossa ânima, a nossa interioridade. E a fé é crucial para nós, porque nós tocamos com ela, e isso é uma ousadia de nossa parte, tocamos o próprio Deus. E Deus é o incognoscível. Quer dizer, não tem como conhecer a Deus. E se eu o conhecesse, eu seria ele. Por isso que Santo Tomás de Aquino, no século XIII, ele já propõe a afirmação de não conhecer. Ou seja, reconhecemos Deus ao admitir que não o conhecemos. Parece difícil isso, mas não é. Quando nós temos essa postura, essa afirmação de não conhecer, porque veja bem, conhecer é dominar, é ter o domínio sobre algo.
Quanto mais eu conheço, mais eu tenho a possibilidade de manipular. Então essa postura é fantástica, porque muitas vezes as pessoas tentam dominar a Deus. E a fé não é conhecimento. Então, na verdade, nós não podemos ter certeza de muita coisa. Então, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento intelectual, primeiramente, dedutivo, extrapolativo, sistematizador, não. A primeira aproximação com Deus é chegar de uma forma despretensiosa, não querendo conhecer, dominar, saber, mas seria justamente esse reconhecimento de que não sabemos. Com isso, nós escapamos daquela tentação de julgar, de rotular, de categorizar, de descartar, de encaixotar, ou até mesmo de ficar adivinhando aquilo que Deus quer ou vai fazer. Virtude da fé. Fé é uma palavra muito rica, muito densa. Fé em hebraico quer dizer emuná, significa confirmar. É um pouco o sentido do amém. Em grego se diz pistis, que é acreditar, que é dar crédito, mesmo tendo dúvida. Então, pistis, fé em grego. Daí vem a pisteudiceia, que é o tema da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei os conceitos de ponerologia e pisteudiceia, para tentar entender um pouquinho e fazer uma nova leitura do mal na sociedade atual. E a palavra em latim é fides, daí vem fideísmo. Fideísmo é aquela fé bobinha, aquela fé totalmente irracional. Fides, e fé em latim, fides, tem o sentido de apostar, de envolvimento e até de arriscar. E agora, a partir destes ricos conceitos etimológicos e filológicos, temos que repensar a nossa vida sobre essa ótica. Quando eu era criança, duas coisas me remetem muito à fé. E todas duas lembranças ligadas a soltar pipa. E a primeira delas é que eu ficava esperando o vento, quase que rezando para aparecer o vento. E como eu não sabia fazer uma pipa muito bem, aquela pipa leve, envergada, a minha pipa precisava de muito vento para subir. E até hoje eu preciso de muito de Deus para avançar. Ai de mim sem a fé. Então eu ficava ali aguardando o vento, tentando captar o vento, tentando prever para que lado que ele sopraria, quando ele sopraria. E a fé é uma forma de enxergar o vento. Você consegue enxergar o vento? A fé seria então essa capacidade de enxergar o vento e de viver sob o influxo desse vento.
E a fé vai entrar em uma outra questão. Qual é o significado da sua vida? O que tira você da cama pela manhã? O que faz com que você não desista de você, dos outros, da vida? E agora nós passamos daquele vento ali exterior da pipa para o vento interior. Mas continuamos com a pipa. Quando eu conseguia fazer com que a minha pipa ganhasse as alturas, eu ia dando linha e dando linha. E às vezes, você que já soltou pipa sabe disso, você dá tanta linha para a pipa que chega um momento que você já não a enxerga. Você não percebe mais. Você não vê mais a pipa, embora você está segurando aquela linha. E uma vez uma pessoa me perguntou, como que você sabe que a pipa está lá? Porque a pessoa era um senhor mais simples, e ele olhava e ele falava, mas olha, como que você sabe que a pipa está lá? Você não está vendo. E eu falava para ele, olha, é pelo puxão aqui da linha. É pela tensão, aquele puxão que a pipa dá. Eu não a vejo, mas pelo puxão eu sei que ela está lá. E dei a linha da pipa para ele sentir o puxão. Você sente algum puxão em direção ao espiritual? Você consegue sentir, mesmo não vendo, esse puxão? Isso é fé. Você não vê, você não enxerga. Você que é cristão, quando você olha para aquele livro chamado de Bíblia, aquela biblioteca considerada sagrada, você sente um puxão de que ali tem uma inspiração, de que ali não está só a letra, mas se encontra ali também o espírito da letra. Você sente que você não só abre a Bíblia, mas que a Bíblia também te abre. Isso é fé. Você que é cristão católico, quando você olha para aquela hóstia, aquele pão transubstanciado, você não vê Jesus ali, você não vê nada ali. Mas você sente o puxão de que tem algo ali, isso é fé. Você que não é religioso, sem religião, ou até mesmo ateu, quando uma pessoa diz que ama você e você sente realmente que ela te ama, mas você não consegue pegar esse amor, você sente o puxão. Você sente o puxão do amor, porque você não vê o amor. Infelizmente, num certo sentido, nós crescemos. E o infelizmente não é por causa do crescimento de se tornar adulto. É mais porque ao crescermos, nós perdemos aquela mística do puxão. O puxão que nos diz que a vida é estimulante e vale a pena ser vivida, mesmo que nem sempre consigamos
enxergar a pipa ou a meta da nossa vida? Será que deixamos cair a linha do sentido da fé há muito tempo? Porque achamos que não havia nada na extremidade daquela linha? Será que olhamos para a vida e enxergamos só a vida material? Aquilo que está à frente dos meus olhos? Aquilo que é contabilizado? Que é mensurado? Que é quantificado? Será que eu esqueci já que a vida tem uma outra ponta que se conecta com o mistério? Sentir o puxão. Isso é fé. Eu gostaria de fazer alguns rápidos desdobramentos da fé, para depois voltarmos a aplicá-la na nossa vida. Fazer um desdobramento é desdobrar. Porque se a fé ficar dobrada, guardada, a fé não acontece. E uma fé guardada não é fé. Quem perdeu a fé nada mais tem a perder. Vamos então desdobrar a fé. Um desdobramento para dentro, a fé em nós, e um desdobramento para fora, a fé no mundo. Então, um desdobramento adintra e um adestra. Dois movimentos que no final culminam em um só. Então, eu gostaria de falar para dentro de 4 expressões da fé. A primeira é a fé como dom. Porque a fé é tão rica que ela não é só virtude. A fé como dom é algo que é dado por Deus. O dom, ele não tem merecimento nenhum. É aquilo que eu gosto muito de falar. Deus já nos fez capaz dele. Capax Dei. Então, nesse sentido do dom, nós não podemos pedir para aumentar a nossa fé. Não tem como Deus aumentar a nossa fé, porque ele já deu tudo. Aumentar a nossa fé parece que a gente quer que Deus aumente a porção. Não. Deus já nos deu porção dobrada. O segundo aspecto intra é que a fé, ela pode ser dom e ela pode ser também carisma. Carisma é uma palavra usada na espiritualidade, que vem do grego charis, que significa graça. Nesse sentido, a fé é dom, mas dom de serviço. É para os outros. Aqui a fé é uma ferramenta. Então, aquela pessoa que tem uma fé expectante, uma fé aflorada, uma fé que contagia, uma fé sem limites. Eu me lembro da minha mãe que suavemente tinha uma fé contagiante. É aquela pessoa que fala, vamos fazer uma oração, vamos reunir, vamos lá, nós vamos conseguir, e aquilo vai contagiando o ambiente. Então isso é a fé como carisma. Uma terceira expressão da fé é que a fé pode ser também, ainda para dentro, a fé como uma virtude, que é o que nos interessa aqui. A virtude não é dom, mas é suor.
A virtude é adquirida. A virtude não é um dom dado por Deus e nem uma ferramenta para usar para os outros. Virtude é um trabalho interior, é um polimento do meu humano, é uma adequação da minha interioridade. E você começa a fazer um bem e repete sempre até que os seus atos virem hábito. E o que o hábito faz? Ele joga aqueles valores para dentro de você. Então, virtude é quando a fé passa a morar com você. Virtude da fé é quando você vai ficando possesso da fé. A fé vai virando uma segunda pele em você. E aí você começa a brilhar suavemente. Não aquele brilho intenso, contagiante de quem tem o carisma da fé, que chega iluminando o ambiente, energizando os outros, não. A pessoa virtuosa pela fé é como se fosse aquela luz de um LED suave, brilhante, mas que reforça o seu humano. Vira uma moldura que revela a sua altitude. Então eu me torno virtuoso na fé quando essa fé passa a ser a minha segunda pele. Aí eu trago então, eu penso, o acreditar tatuado em mim. O virtuoso da fé tatuada, impregnando a pele, não sai mais. Começa com a fé natural, humana, vai crescendo até tomar conta de você. E um quarto e último desdobramento para dentro ainda é a fé como fruto. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ao falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, Paulo vai falar que a fé é um fruto do Espírito. Aqui é uma outra instância. Aqui a fé não é uma graça apenas, não é um serviço e nem é apenas um suor que vai qualificando a pessoa. Aqui a fé é consequência, é fruto do trabalho da árvore que bebe secretamente da água de Deus nos subsolos mais agrestes da vida. Que lindo isso! A fé como fruto é um grau altíssimo de fé. Aqui a pessoa se torna a própria fé. Aqui a fé é sinal de santidade. Nenhuma das outras é sinal de santidade. A fé como um dom é sinal da santidade de Deus. A fé como carisma é sinal da disponibilidade, do serviço. E a fé como virtude é sinal de luta e esforço. Agora, essa quarta fé, como fruto, é sinal de santidade. É sinal que a pessoa é ouro e ouro puro. E se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Desdobramos a fé no interior, para dentro, adintra. Por essas quatro expressões, a fé me conquista, invade meu território e me transforma. E sem estes desdobramentos para dentro, adintra, eu não vou possuir a fé para fora, a destra, que é o testemunho. Então a fé tem que ter uma repercussão para fora, na sociedade, no mundo.
E aí passamos, por exemplo, pela fé na vida, a fé no universo, na criação, a fé na vida e a fé na minha vida. A fé de que amanhã eu vou acordar. A fé de que minha vida vai continuar. Todo mundo pretende a idosidade, eu chegar a ser ancião, uma anciã, com qualidade, é claro. Todo mundo quer estender a vida. Eu tenho fé de que o meu coração não vai parar de bater. E é fé mesmo, porque você não controla o seu coração. A vida te é dada. Por isso, cada dia que você acorda, uma grande atitude de fé é perceber, olha, de novo nesta manhã o vento chegou para mim. Porque muitas pipas caíram. Muitas pipas desceram. Então essa grande fé na vida. E a fé também na sociedade, na humanidade, na convivência. Sem fé, a vida em sociedade fica impossível. Quando você pega um ônibus, um táxi, um avião, você tem que ter fé na seriedade daquele que está conduzindo. Quando você vai se submeter a um procedimento cirúrgico ou medicamentoso, você tem que confiar ali nos profissionais da saúde. Quando você está no cinema, no escuro, assistindo um filme, você tem que ter fé que a pessoa que está no banco de trás não vai te apunhalar. Eu preciso ter fé no outro. O primeiro princípio é de que o outro é bom. Senão, eu nem saio de casa. Senão eu vou para a lua. Ou crio uma redoma. Não. Eu tenho que ter fé na sociedade, nas leis, por mais injustiça que tenha, e tem, mas eu ainda acredito na sociedade humana. Você chega depois numa fé da família, e família no sentido estendido, daqueles que convivem com você, os seus, a família consanguínea, a família dos amigos, a família daquele trabalho que anos e anos você convive, a família dos vizinhos. Fé naquele que, como uma grande parentela minha, caminha mais junto comigo. Essa fé é fundamental. E também aquela fé em Deus, na medida em que ela é testemunhada pelas minhas ações, palavras, atitudes e gestos. Então veja bem, a fé não é uma certeza, ela é uma aposta. Eu me lanço e eu estou apostando não é dinheiro, é a minha vida. Então a fé tem um risco, e tem mesmo. E se a Bíblia não foi inspirada por Deus? E se Jesus não estiver na hóstia? Sempre vai haver um risco na fé. Mas se você não arrisca, isso não é fé, isso é algo óbvio. Então a fé é uma forma de ver. É uma forma de olhar o mundo. Olhar com fé para não ficar preso
em dimensões fechadas das realidades, dos símbolos e da própria vida. Quando você pega a cruz cristã, ela tem várias dimensões. E não só dimensão vertical e horizontal. Quer dizer, o vertical, Deus nos abraça. O horizontal, o homem abraça o divino. Não, é mais do que isso. Uma música do Padre Zezinho vai falar: feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos, não se tem Jesus. O vertical eleva, o horizontal abraça. O vertical medita, o horizontal agita, transforma. Por isso que na cruz Jesus é o ponto de intersecção. Ele está no encontro do vertical com o horizontal. O Verbo de Deus que estava com Deus é o vertical. O ser humano é o horizontal. Jesus Cristo é o encontro do vertical com o horizontal. Eu disse uma vez numa entrevista ao vivo que a fé é um olhar com 3D, 4D, que você vê dimensões além. Você vê mais que uma dimensão. E não só várias, mas uma interconexão entre elas. Você começa a ver o todo. A cruz tem várias dimensões. A cruz é redenção. A cruz é entrega. A cruz é ponte. A cruz é suporte para amar. A cruz é suporte para você ficar com os braços abertos. A cruz é amor escancarado para todos. A cruz é amor que se manifesta ao mundo todo. A cruz é amor na nossa língua, no nosso nível. A cruz é muita coisa, menos sofrimento ou masoquismo. Então a fé vai purificar os símbolos sagrados. E quanto maior a escuridão, mais ainda a fé pode brilhar e dar sentido à nossa vida. Eu sou o professor Camilo de Leles. Estamos agora tentando concluir essa reflexão sobre a virtude da fé e nos convencendo como que precisamos ser virtuosos nesta direção, na direção da fé. Veja bem, anote o que eu vou dizer. Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Mesmo que você desista dele. E o grande opositor da fé é o medo. Porque na fé existe até a dúvida. Porque fé não é certeza. Fé é uma convicção interior que tem um monte de risco. Existe até dúvida na fé, mas não medo. O medo cerceia a fé, mascara a fé. Você se lembra da coragem? Que a coragem é uma virtude e que a coragem não é não ter medo, mas mesmo com medo avançar? Por isso, o grande teólogo e poeta dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, vai dizer com razão que a coragem vem da fé.
Ora, se a coragem vem da fé, então coloque fé onde faltar coragem. Vejam o que eu disse. Coloque fé. A fé, embora tenha algo de dom de Deus, mas ela está semente em nós. E você pode colocá-la em sua vida. Então, fé é uma forma de ver que me leva a uma disposição, a uma ação a partir do que eu vejo. E o grande desafio é esse. Como olhar com os olhos da fé? Pergunta a você: ovo voa? Responda: ovo voa? É claro que ovo voa. Se você olhar para o ovo e ver que dali vai sair um pássaro e vai alçar voo, então ovo voa. Por que o seu ovo não voou? Porque você parou na casca. Você parou nas aparências. Você parou na primeira dimensão. E você olhou o ovo de uma forma unidimensional e não pluridimensional. Não se detenha na casca. Olhe para as pessoas, não se detenha na casca. Olhe para a vida, para o momento que você está vivendo. Não se detenha na casca, nas aparências. A fé começa com o olhar. Se vejo curto, minhas ações serão pequenas. Por isso, o grande Padre Antônio Vieira, esse gigante da sabedoria da fé, dizia: fé e liberalidade são virtudes sinônimas. Quem está duvidoso no dar, não está firme no crer. A relação é direta. Com fé, você vai se dar mais inteiramente e vai dispor mais das suas coisas para aliviar os outros. É essa semente que nós temos que cultivar em nós. E ela é indestrutível, porque a neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes, porque a semente traz dentro dela a vida. Pela fé você levanta suas palavras, não a sua voz. Você dá qualidade para suas palavras. Fernando Pessoa, em um dos seus poemas, ele vai dizer: Deus me deu o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Gládio é uma espada que os romanos usavam. Era curta, ágil e de 2 gumes. E Fernando Pessoa vai dizer justamente isso. Deus me deu essa espada da fé às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e dourou-me a fronte com o olhar. A fé aos poucos vai nos possuindo. E ele termina o poema dizendo: e eu vou, e a luz do gláudio erguido, da fé erguida, da espada da fé erguida, dá em minha face calma. Essa é a guerra santa de Deus. Domínio de si.
o crescimento, a inteireza, a qualidade. E ele conclui: cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Uma alma, uma interioridade que dá guarita para a fé, ela se torna indestrutível. E sem querer compreender a fé, porque como diz Khalil Gibran, a fé é um oásis no coração que nunca será alcançado pela caravana do pensamento. A fé é um oásis, um poço que nunca se esgota no coração. O coração é sentido da minha interioridade, da minha dimensão mais profunda. Jamais o pensamento vai conseguir decifrar esse oásis. Jamais. Por isso nós temos que encerrar com o poema de uma pessoa que tem o que eu chamo a inteligência da fé. A fé é um tipo de inteligência. E todo místico é um gênio na inteligência da fé. Você tem uma inteligência corporal, uma inteligência racional, você tem uma inteligência emocional e muitas outras. A fé é uma inteligência espiritual. E sem terminar essa reflexão, mas deixando ir aberto, vamos usar esse poema de Rumi, místico do século XIII, que será um grande trampolim para nós. Ó tu que consolas meu coração no tempo da dor. Ó tu que és o tesouro de meu espírito na amargura da ausência. Aquilo que a imaginação não concebe, o que o entendimento não viu, a partir de ti visita minha alma. Por isso, me volto a ti em adoração. Por tua graça, mantenho o meu olhar amoroso fixo na eternidade. Fé é isso.